Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Érica Portugal, da Casa Harmonizada. Eu tô aqui gravando uma sequência de vídeos para não perder o fio da meada. Vocês estão vendo que eu tô sempre no mesmo lugar com a mesma roupa, mas é porque eu estou gravando em sequência para não ficar um vídeo muito grande. Às vezes a gente só tem 5 minutos, então você no máximo em 10 minutos você consegue assistir o vídeo todo e também fica só aquele conceito. Eu fiquei com medo de fazer um vídeo muito grande, colocar vários conceitos e a gente não absorver nenhum. Então eu prefiro que assista pausadamente, um de cada vez, para poder ir olhando dentro da ótica daquele vídeo, né? Olhar para a nossa casa dentro da ótica daquele vídeo. Sobre o que nós estamos falando, para você que está vendo esse vídeo e não viu os anteriores, depois eu aconselho que você assista os anteriores. Como elevar a frequência energética da nossa casa, a vibração da nossa casa, para que ela pulse numa vibração mais alta e, consequentemente, a gente também pulse numa vibração mais alta. Eu já falei sobre a gratidão, eu já falei sobre a circulação, eu já falei sobre as estruturas quebradas da nossa casa, né? Ou seja, canos entupidos, pia vazando, luz que não acende, lâmpada que não acende, aparelhos eletroeletrônicos quebrados. Eu falei um pouco sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre objetos quebrados, né, que às vezes a gente tem dentro da nossa casa. Às vezes não, muitas vezes objetos, móveis, coisas importantes, coisas que a gente tem um sentimento e que estão ali quebrados dentro da nossa casa. Então, isso gera muita dúvida, principalmente para quem começa a estudar energia, estudar o Feng Shui, mais conhecido como Feng Shui, estudar essas técnicas, né, radiestesia, técnicas de energia de ambiente, onde eu acabo gerando dúvidas se aquele objeto quebrado ele pode estar contribuindo negativamente para a energia da minha casa. Então eu vou dar um exemplo. Façamos de conta que esse meu copo d'água ele está lascado aqui, que não é o caso. Qualquer copo meu lascado aqui na borda não tem perigo de eu ficar com ele. Primeiro que alguns ficam perigosos e outros porque fica feio, né? Aquele lascadinho. Mas enfim, vamos supor que ele está lascado aqui. Qual é o critério que eu acho mais seguro para eu avaliar se aquilo deve ficar ou não dentro de casa? Na verdade, assim, o critério mais seguro seria a gente fazer com a radiestesia a questão da compatibilidade, análise de compatibilidade ou incompatibilidade. A gente tem certeza se fica ou se sai. Mas como nem todo mundo é radiestesista e eu não preciso ser para isso, a gente vai usar aqui do bom senso. É uma regra que eu acho muito válida, funciona para mim, até porque com os meus testes com a radiestesia eu entendi que tem tudo a ver, que funciona mesmo, que é a gente usar o critério do bom senso. Qual é o critério do bom senso? Se esse copo está lascado, está trincado, seja lá o que for, toda vez que eu olho para ele, ao invés de eu ver a beleza do copo ou a utilidade do copo, a primeira coisa que eu vejo é aquele lascado e falo, esse copo lascou. Você pode ter certeza que ele está gerando uma energia estagnada. Por quê? Porque o que te chama a atenção é o negativo dele, não o positivo. Ou seja, se ele está chamando pelo negativo, é porque ele está negativo. É claro que tem muitas exceções. Por exemplo, uma pessoa que é muito apegada, e não consegue dar nada, nem que esteja trincado, quebrado, etc, 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 tudo que ela vai olhar, ela vai dizer, não, mas eu gosto muito, ele está lindo assim, eu não ligo. Ou seja, é porque tudo já está numa vibração tão baixa e quando as pessoas são muito apegadas, são acumuladoras, têm muita coisa, elas tendem a diminuir a frequência vibracional delas também. Elas tendem a adoecer mais, elas tendem a se aborrecer mais, elas tendem a ficar ranzinza por qualquer coisa, porque a frequência está baixa. E é interessante porque a frequência não é uma coisa que a gente eleva de 0 a 10 assim, e 0 a 10 é um exemplo que eu estou dando porque a gente tem outros níveis numéricos para calcular a frequência. Mas a frequência energética não é uma coisa que, eu estou lá no 2, eu vou para o 8. Não. A frequência energética ela vai subindo aos poucos. Assim como ela vai descendo também aos poucos. A gente só consegue subir uma frequência energética ou descer uma frequência energética muito rápido num acontecimento muito brusco. Aí isso sobe e desce com mais rapidez. Mas se não, a gente vai subindo como quem sobe uma escada e vai descendo como quem desce uma escada.
Então, nesse caso, eu abri esse parênteses, as pessoas que são acumuladoras, que tem muita coisa dentro de casa, isso não serve de parâmetro. Essa dica que eu tô dando pra vocês, porque tudo ela vai olhar e falar, não, mas eu acho esse copo lindo, isso não me incomoda. E a gente não tem como avaliar até que ponto incomoda, não. Mas se você é uma pessoa dentro de parâmetros normais de ter coisas em casa, então esse é um bom critério para você usar. Aquela caneta que falha quando você está escrevendo, mas eu gosto dela, mas ela falha. De duas, uma. Ou você troca a carga dela, ou você passa para frente, joga fora, porque ela com certeza ela estagna energia. Aquela planta que está morrendo, ela está com excesso de estagnação de energia. Então, o que você pode fazer? Podar ela todinha, adubar, mexer com ela para ela reviver e você melhorar a frequência energética dela. Assim como a gente. Podem ver que as pessoas que têm depressão muito severa, elas não conseguem levantar da cama, elas deixam de tomar banho, elas não querem que abra a janela, não querem ver a luz. Né? Isso é muito sério. Por quê? Porque a frequência caiu tanto, está numa frequência tão baixa, que ela se liga com esse outro tipo de frequência, ou seja, está só parado, quieto, sem movimento, não se limpar, não se refrescar, tudo que leva para essa frequência mais baixa. Então, qual é o nosso grande objetivo? É sempre, do estado onde eu estou, elevar essa frequência. Por mínimo que seja, eu ia elevando essa frequência. Então, dentro da minha casa, um jeito de eu elevar também a frequência é eu eliminar aquelas coisas que estão quebradas e que me desagradam. Aquelas coisas que eu guardei dizendo que um dia eu vou arrumar e nunca arrumo. Aquelas roupas que eu botei numa sacola para levar para uma costureira e não levo. Aquele sapato que machuca o meu pé, eu quero levar no sapateiro para fazer uma adaptação e não levo. Tudo isso está gerando estagnação de energia. As coisas inacabadas e as coisas quebradas, que quando eu olho, me chama atenção para aquilo e me faz mal. É engraçado que quando eu casei, eu ganhei alguns vasos de cristal e ganhei 2 vasos de design muito bonitos mesmo, os 2. Um eu ainda tenho. O outro que eu gostava muito, gostava mais do que esse que eu tenho hoje, eu não deixava minha funcionária na época, não deixava ninguém lavar o vaso. Quando eu tirava flores, quem lavava o vaso era eu, porque eu morria de medo que quebrasse. Só que era um vaso muito pesado, porque a base dele era muito pesada. E aí numa dessas, eu lavando, eu lasquei uma quina dele em cima. E imediatamente, quando eu olhei para aquilo, me deu uma dor, tipo, o vaso que eu gostava tanto não serve mais. Aí eu deixei ele na minha sala, eu olhava para ele e me dava tristeza. Aí na segunda-feira eu virei para minha funcionária e falei, olha, dá um jeito nesse vaso, jogue fora, porque eu não quero mais olhar para ele assim. Aí ela, nossa, então eu posso levar para mim? Eu falei, à vontade, eu não quero mais. E ela ficou super feliz com aquele vaso. E aí foi engraçado porque eu morava em São Paulo ainda, tem 17 anos que eu estou em Fortaleza. Eu devia ter uns 2 anos que eu tinha feito meu primeiro curso de radiestesia, mas eu já sabia medir frequência, então eu peguei meu pêndulo, fui lá, medi a frequência do vaso comigo e deu negativa no sentido de que ele não era mais compatível comigo, lógico, por tudo isso que eu estava sentindo quando eu olhava ele, e nessa minha funcionária eu fui medir e deu totalmente positiva, assim, muito alto, ou seja, para ela o vaso era bom, ele vibrava numa energia boa, não tinha problema, para mim não. Então, por isso que o critério é muito peculiar, né? É um critério que tem que ser pessoal. É lógico, como eu já falei, use o crivo do bom senso, tá? Se tudo você acha que não tem problema, ficar tudo que está quebrado, tem alguma coisa errada. Tudo que é inútil, você fica, tem alguma coisa errada, tá certo? Então, use o critério do bom senso. E aí você vai saber o que pode ficar na sua casa e o que pode sair. No mais, ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo com mais uma dica de como elevar nossa frequência. Tchau, tchau!